Oi, boa tarde, meninas, minhas alunitas. Olha, eu vou fazer agora um ursinho, bem simples, bem facinho, também bem bonitinho, bem fofinho, que é o ursinho do Forever Friends. Ele, não sei se tem um nome em português, nem sei, mas eu acho que Forever Friends é também no Brasil. Não sei, mas depois eu vou colocar foto e vocês colocam Forever Friends em inglês no Google e vocês vão saber qual que é, porque é um de papel de carta. Quem colecionou papel de carta sabe qual é esse ursinho, ó. Já tem até um aqui quase pronto, porque eu vou ter dois no meu topo. E eu vou fazer um aqui o vídeo. Então, nós vamos precisar de bolinha 40 milímetros, uma bolinha 30 ou 35. Quem tem 35 pode usar 35, tá? Eu só tenho de 10 em 10. A diferença vai dar quase nada. Daí vocês vão usar a massa pele. Eu tô usando a pêssego da Fox. Essa massinha que fica bem bonitinho pra ele. O rosinha, eu tô usando o rosinha bebê, também da Fox. E depois nós vamos precisar de um pouquinho, assim, quase nada de preto e um marrom. Pra pintura depois, que a gente tem que ser feito, ele tem um sombreadinho bem bonitinho. Vocês podem usar corante, tá? Eu vou usar pra parte rosa, o vermelho, morango da Saramanil. E o líquido, pele escura, tá? Mas quem não tivesse pele escura, pode usar o em pó chocolate. Vai dar o mesmo efeito. Pra pintura depois, pra sombrear. Então, mas primeiro vamos modelar, né? Então, a cabeça, nós vamos usar 25 gramas de massa, dessa massa pêssego. 25 gramas equivale a duas bolinhas 30 milímetros, tá? Faz duas bolinhas, é o mesmo tamanho. Então, encapar é bem facinho essa aqui, porque é a bola, não esqueça que a bola sempre tem que ter cola, né? Que já tem que passar antes. Passe assim que comprar essa bolinha, já passe a cola, porque ela tem que estar seca. Não passar logo quando vai modelar, não adianta, porque fica uma meleca, nossa, não surge esse mesmo efeito aqui, que é grudar a massa na bola para que não entre ar. Então, ó, vocês vão sempre assim deixando bem justinha. Ó, depois que vocês sabem que não entrou ar, você vai encapar. Sempre é esse mesmo processo de encapar, tá? Mas esse aqui nós não vamos fazer aquele coxinha que nós estamos habituados. Nós só vamos arredondar aqui, só encapar mesmo, mas não deixar redondo, porque nós vamos achatar. Ele tem uma carinha achatadinha. Ó. Achate. Desse jeito, assim, uma bolinha assim, achatadinha, só que aqui sem quinas, tá? Continua formato arredondado. Daí você vai pegar um boleador, uma pecinha assim, bem no meio. Você vai furar um pouquinho aqui, ó. Pode furar até
quase apareceu o isopor, não tem problema. Então, essa mesma massa pêssego, você vai misturar ela com um pouquinho de branco. Essa pêssego minha, ela já tá com clara, tá? Eu já coloquei 2 partes de natural nela, na pêssego da Fox, tá? Pra ficar clarinha, porque depois escurece, né? E agora eu coloco mais branco ou mais natural. E eu pego bem pouquinho de massa, deixa eu ver, da mesma, né, só deixar clarinha, 2 graminhas já é suficiente, tá? Aqui ele tem um focinho bem pequenininho. Então, você faz uma bolinha, se necessário, passe o cola. Coloque aqui. Outro até fiz menor, mas é que tem 2, tá? Um que eu tenho um focinho menor, outro tem maior. Então, vocês podem usar de 1,5 grama a 2 gramas. Deixa essa achatadinho, tá? Bom, agora com um marcador de boca, não muito pequeno, você vai marcar aqui, mas pode já marcar já todo o meio, que daí não tem erro para marcar errado. Então, o meio, você vai vir aqui olhar bem e vai marcar o meio com uma faquinha de serrinha. Toda a volta dele. Com a faquinha de serrinha até chegar aqui no focinho. Mas daí, quando chegar no focinho, você pega uma faquinha reta. Ó, marque aqui. Depois, com um marcador de boca. Pega o menor boleadorzinho que você tiver e abre assim um leve sorrisinho. Vendo? Dá pra ver? Agora dá pra ver melhor. Aqui agora, quando termina esse focinho, é bem rente, tá? Bem rente ao focinho. E assim que termina, você faz um furinho assim também com o menor boleadorzinho que você tiver, ou mesmo com um palitinho de dente. Aí você vai pegar uma massa bem preta, ou quem encontra com facilidade, tem gente que encontra as pérolas, não são as miçangas, são as pérolas pretas, que elas são bem redondinhas, que as miçangas não chega a ser redonda, né? E faço assim, 2 bolinhas. Coloque lá dentro, ó. O narizinho vocês vão usar um marrom bem escuro, se possível um chocolate. Esse meu aqui, ele é uma mistura de chocolate com preto, porque eu fiz um cabelo nesse tom e fica certinho.
o tom do narizinho dele, que é esse, é bem pequenininho, tá? É assim, faz uma coxinha, né, que tem que estar um triângulo. É assim, uma coisa muito minúscula. Mas aqui deixei ele com uma carinha assim, bem mais delicadinho, uma carinha bem baby. Fofinho. Então a gente reserva aqui, se fosse, coloca já um palitinho, se for de esperar, vou fazer em série, né? E agora nós vamos usar a bola 40, que também é só encapado. O corpinho dele não é que nem os outros ursinhos, que é uma coxinha. Ele é bem gordinho, bem barrigudo. Olha, eu vou colocar aqui 35 gramas de massa para poder deixar um espacinho pro pescoço. Mas nós vamos ter que tirar um pouquinho, tá? 30 gramas é suficiente, ó. 35 aqui. Que é só, tipo, essa bola aqui, o corpo. Então, 35 gramas de massa para uma bola 40 milímetros. Esse aqui nós vamos até o final. Encapar do mesmo jeito, né? Coxinha. Uma coxona. Deixar todo arredondado. Quando sobrar isso aqui, um rachinho, você vai, puxa esse rachadinho e tira. Ele tem que estar assim, bem redondo. Olha, aqui esse afinado aqui é bem pouquinho, tá? Não como os outros ursinhos. É tipo baixinho ele. Mais barrigudinho, ó. Então não precisa afinar. Se fosse um outro ursinho, a gente deixa aqui mais fino, né? Desse não. Uma coxinha gordinha. Aqui, deixamos separada aqui, reservamos. Fazer as pernas. As pernas são curtinhas, tá? Vinte gramas de massa é o suficiente para as duas pernas. Gordinha e curtinha. Vai fazer um rolinho assim. Um rolinho gordinho. Depois eu vou medir, assim, ó.
rolinho ele vai ter 8 centímetros. Então eu já pego, dou uma virada assim com o dedão. Não deixo, tem que arredondar, sempre arredondar, ele todo arredondadinho. Vou do outro lado, faço o mesmo. Fino aqui, não deixo muito fino, mas isso tem que fazer para separar a perninha do pé. Ó, continua assim gordinho. Eu pego, viro. Corto ao meio. Ainda deixo esse jeitinho que eu cortei, tá? Posso fazer umas nervurinhas aqui. E agora com um boleador eu furo aqui, mas não redondo, tá? O formato do pé, ó, faço um buraco assim. Vai ficar só a volta. Agora nós vamos usar o rosa clarinho, o rosa bebê. Vocês vão pesar, acho que aproximadamente 1 grama só de massa já vai ser o suficiente. Ou então faça 2 bolinhas iguais, né? E daí mede lá pra ver se entra certinho nessa cavidade que a gente fez. Eu peguei 1 grama. Ó, faça assim um jeitinho assim de um amendoim. Passe e cola aqui se necessário, né? Achate isso aqui. Coloca ali dentro. Pode ficar um pouquinho levantadinho, não precisa ficar retinho não. Então já podemos começar a colar. Aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz na cabeça, pego uma faquinha de serrinha, vou e marco ele inteirinho. Toda a volta. Então vamos colocar cola. Na impressão de costura. Ó, do jeitinho que eu cortei, já encaixa certinho.
tá com essa barriguinha assim. Gordinha. Agora coloca um palito. Pode achatadinho mesmo, ele é assim, gordinho. Os bracinhos, a metade, são a metade do tamanho da perna. No caso aqui nós vamos usar 10 gramas. Para os dois bracinhos, 10 gramas. Então também curtinho. Tá de 10 a 12 gramas, que 12 gramas é o tamanho de uma bolinha 30, né? Quem não tem, daí mede o tamanho de uma bolinha 30. Rolinho. Também gordinho. Aqui nós damos uma leve separadinha para as mãozinhas. Mas é pouco, porque é gordinha a mãozinha, tá? Ó, não afina muito não, é só chata assim. E é retirado somente o dedão. Faz aqui esse formato de um número 1. Redonda bem, que é todo arredondada aqui com um boleador na mãozinha. Se for aparecer a mãozinha, você pode colocar também uma gotinha igualzinho no colocou no pezinho aqui de rosa, tá? Mas o meu ele vai estar segurando uma coisa, então acho melhor não colocar, porque além de que não vai aparecer, é melhor para virar a mãozinha. Ó, sempre arredonda. Sempre afina um pouquinho o pulso para separar da mão. Vira aqui, ó, para ver se as mãozinhas estão iguais. E corte. Quando a gente vai colocar alguma coisa na mão, a gente faz um cortezinho aqui e aqui, como se fosse os dedos, né? Daí já... Ele pode estar segurando um coração. O meu vai estar fazendo coração como se fosse um balão, tá? Que é um topo de bolo.
colar bem. Agora colar os bracinhos. Aqui você já vai dar o formato do que você quer, né? Se ele vai estar segurando algo, se ele vai estar com o bracinho levantadinho, se abraçando alguma coisa. Normalmente ele está segurando alguma coisa, um coração, flores. Daí você já deixa na posição que você quer. O meu vai estar segurando o balão de coração. Então, agora para as orelhinhas. São bolinhas bem pequenas, tá? As orelhas são bem pequenininhas. Pegar da massa pele, duas bolinhas iguais. E duas, a metade delas. Rosinha. Colocar aqui no meio. Com um boleador. Fazer com que essa rosinha entre. Dou um cortezinho de um dos lados. E essa orelhinha, tem que prestar atenção que ela é aqui, ó, nessa direção aqui dos olhos. Ela não é bem em cima, não. Ela é aqui, ó. Pequenas, tá? Depois faço o acabamento certinho, bem coladinho. Ó, assim, jeitinho, se abraçando, bem bonitinho também. Bom, agora eu vou fazer o coração, né? Vocês façam, se quiser fazer ele abraçando o coração, fica a coisa mais linda. Eu vou fazer o coração balão. Como que é? O coração normal, acho que todas sabem fazer, né? Não de forminha, porque é grande, é peça única. Coxinha. Chate essa coxinha. Pode vir com um pincel, coisa. E arredondar. Aí, se você for fazer ele abraçando, ó que fofura. Né? Se for colocar fazer como um balão, eu peguei esse arame aqui, esses arame para floricultura, né? Você coloca ele assim, deixa secar primeiro um pouquinho a mãozinha, pra ela ficar nessa posição, e só colocar. E eu passei, não sei se dá pra ver, um pouquinho de uma dimensional metálica, pra ficar o jeitinho mais certinho de balão. Bom, esse aqui que eu já tenho pronto, ele é um pouquinho menor que esse, tá? Que eles vão estar um casalzinho. Agora, pra ficar ainda mais parecido, vou pegar, como eu disse no início, esse corante aqui, pele escura, líquido, ou o chocolate
em pó. Aí o em pó você molha um pouquinho, coisa de nada, o pincel. É assim, é quase nada mesmo, ó. Aí você vai sombrear. Ó, quase nada, ó. Eu tô passando aqui, limpando. Um pincel. Nessas costurinhas aqui. Pega o menor pincel que vocês tiverem, tá? Pode ser o 00 da Condor também. Ó, se eu molho aqui, depois eu tiro o excesso. Tudo que tem curvinha, vocês passam. Aqui entre a orelha, os braços, pernas. E aqui só na partezinha bege. Vamos passar aqui. Se for em pó, vocês molham um pouquinho o pincel para fazer isso. O efeito é o mesmo. Se ficar escuro, molha o pincel e passa. Porque o corante é com uma massa, né? Ela escurece depois de seca. Daí agora, se vocês têm o corante em pó, pode fazer. Se tem o líquido, é o mesmo efeito. Deixa eu tirar o balão aqui. Ó, como que faz com o em pó. Quando você usa o em pó, você nunca vai pegar lá de dentro. Você pega sempre o restinho que sobrou aqui na tampinha. Sempre sobrou um restinho na tampinha. E é esse que você vai usar. Quando você vai pegar de lá de dentro, sempre derruba. Agora eu tô usando vermelho, tá? O vermelho maçã. Mas assim, bem pouquinho, que eu quero o efeito rosa. Passando só aqui aonde tem rosa, só em volta. Um sombreado. E agora aqui eu faço um pouquinho mais forte, que são as bochechas. Breve batidinho.
Isso prontinho. Isso aqui só pode ser feito, essas sombras, essas coisas, depois que ele estiver seco. Então, nesse que eu fiz agora, eu só vou poder fazer esses detalhes amanhã, tá? Ó. Dois ursinhos. Espero que goste. Fica bem fofinho fazer ele também menorzinho. Vou fazer ele menorzinho, use bolinha 20 na cabeça, com 10 gramas de massa. E no corpo, a bolinha 30 com 25 gramas de massa. Bom, então tá, pessoal, é só isso. Amanhã tem mais um vídeo de uma outra coisa que eu vou, uma outra encomenda minha. Aqui também, tá esquecendo. Eu não vou falar ainda não, surpresa, tá? Talvez vai ser ao vivo, aula ao vivo, não vai ser só vídeo. Vamos ver. Tá ok, gente, tem muita coisa aqui no canal. Só assistir, fazer e vender. Então fiquem com Deus.